Putz, ô Ana, você já ouviu falar no Janeiro Branco, não? Já. É? Você sabe o que é o Janeiro Branco? Saúde mental. Saúde mental. Que mais? Emocional. Emocional. A Ana é bem inteirada com relação a essas datas, assim, bem... Já lembrou o nome da sogra? Lembrei. Então como que é o nome da sogra? Núbia. Vai por mim, se você terminasse o programa sem lembrar o nome da sogra, você estava assinando um atestado de morte aí, né? Brincadeiras à parte, bom, o nosso assunto agora é Janeiro Branco, cuidados com a saúde mental. E para isso nós estamos recebendo aqui a doutora Bruna Adames, ela que é psicóloga e clínica já há 8 anos, formada pela Unifeb, possui mestrado e doutorado em psicologia pela UFSC e atende também consultório aqui na cidade de Brusque, também faz atendimentos online. Eu estava acompanhando outro dia o conteúdo da doutora Bruna na rede social dela, onde ela falava sobre o Janeiro Branco, e particularmente esse é um tema que sempre me atraiu bastante atenção, porque a gente vem falando ultimamente em relação aos cuidados com a saúde, até falava agora com a doutora Bruna, que as pessoas em outros momentos, pelo menos eu percebi, se preocupavam muito com a saúde física, mas a saúde mental é tão importante quanto isso. E o Janeiro Branco é justamente um momento voltado aí para discutir as ações relacionadas à saúde mental. Tudo bem, doutora Bruna? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Valdomiro, boa tarde a todos os ouvintes. Quero reiterar o agradecimento pelo convite de estar aqui para poder disseminar sobre um tema que é tão importante em espaços tais como esse, que leva acesso à informação de maneira mais acessível à população. A Ana sabe o que é o Janeiro Branco, mas tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando não tem a menor ideia. O que é o Janeiro Branco, Bruna? O Janeiro Branco, ele é inspirado tal como em outros meses, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, ou Agosto Lilás. E ele foi criado por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, em Minas Gerais, em 2014. Então é relativamente recente, mas já tem aí, né, um tempo que vem sido disseminado a importância do cuidado à saúde mental. E por que janeiro, né? Porque é um mês que inevitavelmente a gente se pega a pensar um pouco nesse simbolismo do recomeço, do pensar as metas, objetivos, os desejos para um próximo ano e também, consequentemente, pensar o que eu preciso cuidar daquilo que de repente eu não tenho dado a devida atenção. Então é um mês que provoca, que inquieta, e também hoje a minha fala aqui tem esse teor de inquietar as pessoas a se colocar a pensar o corpo e a mente como algo que não dissocia e que a gente possa dar a mesma atenção que dá para a saúde física, ou que deveria dar, também à saúde mental. E como psicólogo, como profissional, você tem percebido essa preocupação? Porque se você for numa academia aí, tá cheio, embora a academia também seja uma etapa importante desse trabalho, mas as pessoas estão preocupadas em cuidar da sua saúde mental? Sim, Valdomiro, cada vez mais. É claro que a gente ainda está longe de um cenário que seria o ideal, mas as pessoas têm, principalmente na área digital, com acesso à informação, as pessoas têm desmistificado essa cultura que rechaça o cuidado à saúde mental nos espaços como, por exemplo, de psicoterapia ou de um espaço de psiquiatria, em que muitas pessoas ainda pensam estar relacionado a rótulos como loucura, pessoas problemáticas, e quem de nós não tem um problema, né? Sim. Levante a mão, não vai haver nenhum, até porque o sofrimento ele é inerente ao sujeito, todos nós vamos sofrer em algum momento. Então, cada vez mais as pessoas estão percebendo que esse lugar é para um suporte, é para poder lidar melhor com as suas emoções, seus sentimentos, até porque não existe emoção negativa ou positiva, e sim da maneira como nós estamos nos relacionando com elas. Ou seja, o medo, a ansiedade, ela tem uma função, e quando ela perde a função, como por exemplo no medo nos proteger ao atravessar uma rua, olhar para os dois lados, ou a ansiedade nos bem preparar para algo, e do contrário nos paralisa ou traz no corpo sinais e sintomas, é quando a gente precisa buscar ajuda. Até a minha pergunta é relacionada ao que tinha falado antes, porque, querendo ou não, a rotina acelerada também, né, embasa muito, e a pressão por resultados, né, justamente pelo janeiro, começa o janeiro, a gente fica, o que eu vou fazer o ano todo? Às vezes exagerou o final do ano, tô cheio de dívida, agora o que eu vou fazer, né, Ana, só pra te ajudar? Não, e não só isso também, mas os planos, né, se vai conseguir completar, eu acho que isso gera ainda mais ansiedade, né?
Com certeza, Ana. Até porque a gente tem esse movimento social, né, de inevitavelmente se comparar muito com os outros. E hoje, com a era digital, nós temos acesso à vida alheia e não aos bastidores, que é a realidade, Sim. mas à vitrine. E cada vez mais a gente se compara com o outro, sentindo-se não bom o suficiente, não o bastante, não conseguindo, por vezes, entender melhor como é o meu funcionamento. Então, já, por exemplo, num processo psicoterápico, você aprende a se conhecer melhor, de que maneira você funciona, para entender o que lhe cabe, o que está dentro da tua realidade ou não. Quando a gente for falar um pouquinho também, que eu quero trazer alguns recursos, né, já dando spoiler aí ao ouvinte, alguns recursos para lidar com a saúde mental, ali é muito importante pensar o que se adequa para mim não se adequa ao outro, né? Então, o que é bom para um não é bom para o outro, eu preciso experimentar, tá? Ô, doutora, esse uso excessivo das redes sociais, ele também está trazendo mais transtornos e mais ansiedade para a população? Porque antigamente a gente falava de a pessoa ter daqui a pouco uma depressão, algo do tipo, por uma questão familiar, ou talvez não está dentro de um aspecto que ela queria estar. Hoje essa questão de ficar muito nas redes sociais e ficar se comparando a outras pessoas também ajuda essa questão da própria ansiedade e outras situações? Com toda certeza, porque o sujeito, as pessoas, elas estão inevitavelmente no laço social, né? Então elas não conseguem dissociar da sociedade, da cultura. Então, se nós estamos hoje nos relacionando muito por intermédio das redes sociais, se a gente não tiver um controle sobre consumo e a quantidade de tempo que eu passo ali, eu vou estar, né, incitando na minha mente coisas que me adoecem mais do que aquilo que me faz bem. Tanto pelo que a Ana trouxe em relação à comparação, quanto da própria abdicação de outros espaços que vai estar corroborando a minha saúde mental e que eu não estou indo até por uma questão de tempo. Então, muitas vezes eu não tenho tempo para praticar uma atividade física, para fazer a leitura de um bom livro, para fazer o contato físico com as pessoas. Então, que é muito importante nessa relação social, esse convívio social, justamente porque eu tô ali demasiadamente nas redes sociais. Então, sim, a gente tem um aumento, né, expressivo de adoecimento psíquico também em função do acesso às redes. Eu tenho um filho de 15 anos que está indo para academia porque ele quer ficar grande, né? Já tá quase maior do que eu e quer ficar grande, né? Eu já, quase nos meus 50 anos, eu tô indo pra academia porque eu não quero envelhecer todo enferrujado, quero ter uma qualidade de vida boa, né? Que inclusive muita gente faz, pensando lá na frente, eu quero envelhecer com saúde. Qual é a importância da saúde mental, né? A atividade física, a musculação, no meu caso, por exemplo, é pensando lá na frente. E a saúde mental, qual é a importância de se cuidar dela pra vida? Uhum. Bom, quando a gente pensa em relevância social, muitas vezes os números, as estatísticas nos ajudam a pensar, né? Claro que quando se trata de sofrimento, de adoecimento, o número ele não dá conta de quantificar, mas ele nos auxilia a mensurar. Então, quando a gente olha para o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele ocupa um ranking mundial de transtorno de ansiedade, seguido por depressão. E a depressão, especialmente num contexto Covid-19, pós-pandemia, aumentou em até 25% os casos de transtornos mentais em gerais. E fora aqueles que não fecha diagnóstico, né? Então, que tem traços, que tem ali um sofrimento implicado, um prejuízo funcional nas suas atividades do dia a dia ou nas relações que possui, mas que, então, vem se agravando. Então, esses dados, ele é da Organização Mundial de Saúde e ele também vai dizer que 1 a cada 4 pessoas vai desenvolver algum transtorno mental ao longo da vida. E quando a gente olha, por exemplo, para o âmbito laboral, porque o sujeito está inserido, né, no mercado de trabalho, o relatório do INSS do ano passado mostrou que em torno de 18 milhões de pessoas receberam o afastamento por conta de questões de saúde mental. Né, e fica atrás, por exemplo, para questões de lombalgia, de dores na coluna, e que a gente sabe que tem uma relação também com o cunho emocional. Alguns estudos apontam que as áreas mais afetadas no nosso corpo é cabeça, estômago e coluna. Fora dermatites, né, queda de deficiência de imunidade e outras. Então, a gente observa pelos números, né, o quanto isso se torna cada vez mais alarmante. Um aumento de
até 14% em relação a 2024. Então a gente está tendo um agravo, talvez justamente por ter mais acesso à informação, a entender um pouco mais sobre a questão da saúde mental. As pessoas também estão buscando mais por esse cuidado e, consequentemente, o afastamento, né? Mas para pensar que hoje até empresas estão trazendo, seja convênio com profissionais, seja um encaminhamento ou plataformas digitais que trazem recursos, atendimentos online ou outras práticas integrativas no cuidado à saúde mental, justamente por entender essa importância, né? Doutora, em que momento que eu devo me preocupar? E porque às vezes a pessoa acaba não percebendo, não se atenta, quem está de fora lança um olhar diferente, consegue perceber, ou às vezes quem está de fora, que é o mais comum, não percebe. Opa, a Ana está precisando de uma, mas eu não percebo isso, mas a Ana, é aquela história de calçar o sapato do outro, né? Em que momento ou quais os sinais que a pessoa deve se ater para perceber que ela está precisando dar uma atenção para a sua saúde mental? Sim, muito importante essa pergunta, porque veja, já a OMS traz que a saúde não é tão somente a ausência de doenças, né? Então, muitas vezes a gente mede a nossa régua com a régua do outro. E por, de repente, estar no contato ou convívio com alguém que apresenta sinais e sintomas de uma maneira mais grave ou que tem um diagnóstico, pensa que o seu sofrer não demanda a mesma atenção. Sim. Eu gosto de pensar, eu não gosto de usar muito o termo normal, né? Mas tem sim algo que é esperado e aquilo que é mais incomum ou que vai ser pensado como patológico. Então, tudo que é de mais e o que é de menos. Então, por exemplo, eu como demais ou eu não como, né? Eu durmo demais ou eu durmo de menos. Eu não me relaciono com ninguém ou tenho dificuldades para me relacionar. Ou me relaciono com todo mundo, menos comigo mesmo, porque não dou conta de suportar a minha própria companhia, estar em solidão. Então, são sinais, né, que muitas vezes o corpo também vem trazendo, como, por exemplo, a ansiedade, que é muito conhecida, porque ela se manifesta no corpo. Então, taquicardíaca, boca seca, sudorese, palpitação, que muita gente conhece assim, tremores, diarreia, o medo, da morte. Então, quando você percebe que no seu dia a dia você não está conseguindo realizar as tuas atividades por conta de algo que está vindo do pensamento, até porque o pensamento é o ensaio da ação, né? Então, primeiro vem o pensamento para que depois isso se torne uma prática. E aí, quando eu percebo que eu já tem um tempo, eu me conheço, eu preciso me reconhecer para saber quanto tempo eu tô diferente daquilo que eu entendo como o meu natural, o normal, né? E ao longo da vida, a gente vai lidando com microlutos. Hoje, no meu consultório, mais de 80% da minha demanda é acerca de relacionamentos amorosos. Né? Então, tanto na modalidade individual quanto em casal. Então, seja aquele sujeito que está, por exemplo, passando por um luto pós-término, né? Ou que tem alguma dificuldade dentro do relacionamento, ou para se relacionar, ou porque vem sentindo padrões que se repetem. Então, tá aí também um outro start para poder pensar sobre saúde mental. Quando tem algo na minha vida que se repete, mesmo eu não gostando, mesmo eu me envergonhando, querendo fazer diferente, mas eu não consigo, e para variar, por vezes tem relação com o que os meus pais viveram, né, com o que eu presenciei em casa quando criança, e aquele registro psíquico fica, né, o que a gente chama de repetição no modelo parental, ou de outros da família, uma repetição transgeracional, e que por um ato inconsciente eu me pego fazendo e eu não consigo controlar, mudar aquela situação. E aí cabe esse cuidado à saúde mental. Pode perguntar. Falar sobre os pais, né? A família e os amigos, o que eles podem ajudar em casa, talvez, quando percebe esses sinais? Perfeito, Ana, porque assim, muitas vezes o sujeito adoecido, ele não se dá conta que ele está adoecido, né? Então,
A rede de apoio, que a gente sabe que não são todos que têm, mas alguns têm, e lembrando também que rede de apoio não necessariamente é família, como você bem pontuou, são amigos, são pessoas que têm um vínculo afetivo para além do laço consanguíneo. Então, essas pessoas, elas podem nos alertar, influenciando a busca, o cuidado. Às vezes a pessoa ainda se mostra resistente aí para uma psicoterapia por conta desses estereótipos e estigmas que a gente vem desmistificando cada vez mais. E também há uma recomendação, aqueles que fazem psicoterapia, trazer esse assunto para o barzinho com os amigos, para academia, para roda familiar, porque quando eu trago que eu faço psicoterapia e que isso é algo comum, que me faz bem e que não me coloca na seara dos loucos, dos esquisitos e problemáticos, eu vou disseminando isso e potencializando. Então eu já estou sendo rede de apoio de alguém que talvez nem se manifestou naquele momento, mas que ao escutar se autoriza também a se cuidar. Então, trazer acesso à informação e auxiliar da maneira como pode, no sentido de o que aquela pessoa está precisando naquele momento. É tal como dar um presente. Quando nós vamos presentear alguém, nós precisaríamos conhecer um pouquinho dessa pessoa, porque não é entregar ao outro aquilo que gostamos, e sim aquilo que bem vai ser útil ou que combina com a personalidade daquele que eu presenteio. Então, é importante pensar que se corpo e mente eles não dissociam, se a gente não fizer esse cuidado à nossa saúde mental e contar sim com as pessoas que estão ao nosso redor, é tal como a metáfora, eu gosto de pensar numa casa. Se não houver as manutenções, por mais que o fundamento seja bem estruturado, ele vai desmoronar. Em algum momento vai. Por quê? Porque eu preciso estar ali cuidando daquilo que está saindo fora do eixo, o tal do equilíbrio emocional. Doutora, e tem algum grupo que é mais resistente, de tipo de pessoas que precisa procurar essa ajuda, de estar conversando e não procura, e tem aquele grupo que vai mesmo, sabe que precisa dessa ajuda, precisa conversar, precisa ter uma terapia em dia, porque realmente, como você falou, ajuda em todas as situações, não é somente no mental, mas também no físico e tudo mais. Tem esses dois grupos, um que procura mais essa pesquisa e outro grupo que não vai tanto? Bom, a procura, com o avanço e a disseminação do que é psicoterapia, nós estamos também mudando gerações. Então, o que acontece é que quando a gente olha para a geração millennials, e compara com a geração Z ou a alfa que está vindo aí agora, nós vamos se deparar com pessoas buscando mais. Então, os jovens, eles já têm uma outra informação acerca da psicoterapia. Então, a resistência, ela embora tenha em todas as faixas etárias, a gente observa um pouco mais na faixa etária a partir dos 50 anos. Às vezes um pouco menos, mas mais a partir disso. Só que isso também está sendo quebrado, por quê? Porque os filhos, os netos, têm um papel primordial em incentivar e desconstruir esse lugar, como um lugar que não agrega ou que é tão somente para quem já perdeu a cabeça, já não está bem da cabeça, que são palavras pejorativas para se referir à saúde mental ou adoecimento psíquico. E hoje no consultório eu tenho recebido pessoas de 65, 70 anos, então a gente já tem melhorado muito isso. E agora, com a tua pergunta, fiquei pensando também na questão de gênero, porque antes as mulheres acessavam muito mais. Há 8 anos atrás, quando eu comecei a atender no consultório particular, já atendia antes em outros espaços, como na DPCAM, no fórum, na clínica escola, a gente tinha em porcentagem mais ou menos 70% mulheres para 30 homens, e hoje eu já vejo já uns 60-40, porque já tem muito mais essa procura. E que bom, os homens já estão entendendo esse lugar de cuidado à saúde, não só emocional, mas física também. Não à toa as estatísticas apontam que os homens, eles tendem a morrer primeiros justamente por não acessar esses espaços de prevenção à saúde. E então a gente vê hoje já uma procura muito maior, o que me alegra muito.
Só registrar aqui a Janaína Carturani, que está dizendo o seguinte: a Bruna é uma profissional incrível. Obrigado aí pela participação, viu, Janaína? Pra gente fechar, Bruna, até voltando no spoiler que a senhora havia comentado, quais são as estratégias ou o que pode ser pensado no sentido de prevenir qualquer situação relacionada à saúde mental? O primeiro passo é se conhecer, né? E aí vem a pergunta tão difícil, né? Quem eu sou? Porque a gente fala tanto em autoconhecimento e autocuidado, e por vezes esse autocuidado muito distante da premissa dele, que é a autocompaixão. Quando eu começo um autocuidado pensando nessa comparação com outros, eu deixo de me olhar com carinho. Então, o primeiro passo é se reconhecer em quem eu sou, para saber da maneira como eu funciono. E aí, algumas estratégias que funcionam melhor para um, não funcionam tão bem para o outro, mas a gente precisa se autorizar a experimentar. Então, o que a gente pode trazer aqui? Estilo de vida, porque corrobora tanto na saúde do corpo quanto da mente. Aí inclui-se a atividade física, não a atividade física do momento, da moda, né? Porque a cada ano isso varia muito, é a corrida, é o beach tênis, e sim aquilo que combina com quem tu sejas. Então, apesar de alguns estudos trazerem alguns exercícios específicos para pensar a longevidade, como a própria musculação, mas eu sempre digo aos meus pacientes: faça aquilo que você gosta, né? Mas também se atenha com o desconforto, porque se o sofrimento ele é inerente, a gente também precisa ter uma tolerância ao sofrimento, porque a gente vem de uma sociedade imediatista, uma cultura que está prezando tanto pela felicidade, pelo prazer, e também cultuando a própria pílula enquanto mágica, né? O medicamento enquanto resposta para o que eu sinto. E aí, quando eu me pego, eu tô tomando um medicamento para acordar, outro para dormir, um para ficar calmo e outro para me acelerar e me tornar produtivo no trabalho. Então, a crítica não é ao medicamento, porque o medicamento é de suma importância, ainda mais no que tange a transtorno mental. Porém, eu não posso depositar isso no medicamento, e sim nos remédios, porque remédio não é só o medicamento, o remédio é tudo aquilo que remedia o mal-estar. Então, atividade física, aquela que eu gosto, mas me havendo com o desconforto de que de repente vai ter algum momento que eu não vou estar a fim de ir, não vou estar motivada, porque a motivação ela vem principalmente no início por conta da ação dopaminérgica, mas depois ela não se sustenta. O que sustenta é a constância, o hábito e o sentido do por que eu estou fazendo isso. Para além disso, a alimentação equilibrada, que não tem a ver com restrições alimentares, mas tem a ver com pensar sobre o que eu estou colocando para dentro, né? Os nutrientes, aquilo que vai me beneficiar, até porque a gente sabe que uma deficiência de vitamina, como vitamina B12, vitamina D, vai trazer sinais e sintomas de cunho emocional por algo que é orgânico, é clínico, que precisa ser reajustado. Então, por exemplo, na minha primeira consulta, eu sempre pergunto sobre quando foi a última vez que você fez seus exames, que investiga essas vitaminas também, né? Bom, então, para além da alimentação, a água, a hidratação, a água, inclusive para memória. Muitas pessoas que se queixam de memória estão ali também tomando pouquíssima água no dia a dia, memória, concentração, né? Então, precisa hidratar bem. Relacionamentos, vamos lá. Manter distância de pessoas que você já tentou resolver conflitos, mas que aquilo não evolui, né? Então, colocar limites, e limites não é só dizer não, e sim entender o que é seu, o que é do outro, para não pegar para si aquilo que não lhe compete, né? Então, é muito difícil às vezes não pegar mais responsabilidade do que lhe é de fato, delegar funções. Então, saber dividir com outras pessoas, buscar por profissionais da área da saúde capacitados, então psicólogos, psiquiatras, os profissionais alternativos, eles são muito bem-vindos, né? Outras práticas que também auxiliam, mas não ignorar esses sinais, porque muitas vezes o paciente ele chega até o profissional psicólogo depois de já ter passado por muitos outros profissionais que não eram da saúde mental, né? Justamente por conta desses tabus acerca disso. E também pensar, então, por fim, de buscar então esse cuidado sempre numa autorresponsabilização. O que eu posso fazer por mim?
né? Então, o lazer de qualidade, manter relações saudáveis e entender o que se repete na minha vida para eu mudar padrões comportamentais. Tá? Então eu penso que a leitura de um livro pode ser algo que faz bem emocionalmente para uma pessoa, assim como para outra é escutar ou tomar um banho de mar. E para cada pessoa isso se dá de uma maneira. Por isso que no setting clínico a gente vai construir isso juntos, né? Cuidando de si. Bom, só registrar, no tempo está estourado aqui, acho que tem mais uma pergunta rapidinho, só deixa eu registrar aqui o nosso secretário de saúde, o doutor Ricardo. Parabéns à Rádio Cidade por abrir espaço a este assunto e convidar a doutora Bruna para explanar, excepcional pessoa e profissional. Muito obrigada. Doutor, uma última pergunta. A gente vê que tem muita gente hoje em dia usando a inteligência artificial para tudo, né? E eu acho que na psicologia também é igual, né? Muitas pessoas, de vez procurar uma ajuda de uma pessoa especializada, seja presencial ou online, ela vai para a inteligência artificial. Pode estar conversando, entre aspas, com uma pessoa que poderia dar um agrado para ela. Essa inteligência artificial, essa ajuda através da inteligência artificial, ela prejudicia a pessoa ao longo do tempo? Porque, ainda não, aquela inteligência, ela não está vendo a fisionomia da pessoa ali o tempo todo para saber se realmente a pessoa está falando uma verdade ou se ela quer somente algo para ajudar naquele momento. Como é que fica essa situação toda hoje em dia? Sim, bom, depende, né? Porque tudo que vem como tecnologia, como digital, nos agrega muito a depender do nosso uso, da maneira como nós nos relacionamos com aquela ferramenta. Então, o ChatGPT, por exemplo, que é um dos mais conhecidos agora, né, da inteligência artificial, ele vai memorizando aquilo que você vai dando de informação para ele, e isso é muito arriscado no que tange a saúde mental. Por quê? Porque ele vai entregando também daquilo que você quer ouvir. E isso, numa crise, ele pode te induzir até mesmo a trazer ou a potencializar delírios, daquilo que você está pensando que é daquela maneira, e ao perguntar para a inteligência artificial, ela pode dizer que sim, e você vai se fortalecendo nesse adoecimento. Então, é sim um recurso para ter acesso à informação, mas não substitui de maneira alguma o cuidado especializado, e é inclusive perigoso quando você utiliza dela para ferramentas de cunho à saúde mental. Então, para trazer estratégias como, por exemplo, te incentivar a procurar um lazer ou lugares, como o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que a gente tem um suporte ali emocional 24 horas, seja pelo número 188 ou também pelo chat, online, por meio do e-mail, do site cvv.org.br. Então, e também acesso a outros lugares, porque a saúde mental, ela é contemplada por meio da saúde pública no SUS. Então, a gente tem a UBS, que é muito conhecido por muitos como postinho, os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, separados por demanda, infanto-juvenil ou álcool e drogas, e também as clínicas escola, que na nossa região tem a CESP, que é a clínica da Undifeb, a instituição, e que inclusive eu também fiz o meu estágio lá. Só que a gente sabe que não dá conta, a demanda é muito grande, e aí vai também ter para auxiliar aqueles que conseguem, que podem, tanto no particular quanto em convênios, as clínicas privadas. Doutor Bruna, muitíssimo obrigado por essa aula, um assunto importantíssimo, né? E tendo alguma informação que possa contribuir, o microfone está sempre aberto. Obrigado, doutora Bruna. Eu que agradeço. Eu gostaria de finalizar com uma frase da escritora Ana Sui, que diz: ninguém veste a pele do outro, nem que suponha. Então, eu penso que cada vez mais que a gente puder reconhecer e bancar os nossos próprios desejos e ir em prol do nosso cuidado, nós teremos uma sociedade menos adoecida. Muito obrigada. Conversamos com a doutora Bruna Adame sobre Janeiro Branco. Inclusive, se você perdeu algum detalhe desse bate-papo, vai estar daqui a pouco no site da cidade e também no nosso canal no YouTube, o recorte da entrevista.